Fala, meu povo, que alegria! Eu sou o Diogo Cardial, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar de coisa boa, o assunto é ciência, fé e espiritualidade e toda essa polêmica aí que envolve os cultos quânticos, a quântica espiritualidade, até onde vai o nosso racional e onde vai a nossa fé. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Roda aí! Bem, gente, ultimamente tem rolado aí na internet um vídeo onde um coach quântico ele debate com uma psicóloga e ele é até de certa forma assim um pouco humilhante porque o coach ele não domina muito bem aquilo que ele está falando, ele usa alguns termos como frequência, energia, vibração, até mesmo um uso um pouco não comum assim da lei da atração que para uma visão mais científica não faz muito sentido. E isso reavivou, né, esse debate de onde até vai a fé e onde vai a ciência, né? Muito num viés crítico, porque muita gente pensa que não se deveria utilizar dentro desse mundo esotérico conceitos que são, teoricamente, de propriedade da ciência. Dentro disso também criticam muito a lei da atração, que diz que se você vibrar de determinada forma, você vai acabar atraindo coisas que estão nessa mesma vibração, já que as ondas, tanto as suas que você está vibrando quanto da coisa, estariam em ressonância. Bem, esse debate entre ciência e religião ele não é de hoje, né? Ciência vem do latim scientia e significa conhecimento, saber. Ou seja, é um conjunto de regras para a gente saber se determinada coisa é segura de acreditar ou não. Quando a religião era o parâmetro para a gente acreditar em alguma coisa, muita coisa negativa aconteceu no passado. A exemplo da Santa Inquisição, onde você jogava mulheres na fogueira, porque se uma vez elas eram acusadas de bruxaria, elas teriam que flutuar no rio para serem absorvidas da bruxaria. Porém, se elas não flutuassem, elas morreriam afogadas. Dessa mesma percepção de a religião era o parâmetro da verdade que a gente tinha, por exemplo, a escravidão dos negros sendo legitimada pela igreja, onde eles falavam que os negros não tinham alma e por isso eles mereciam, ou seria lícito aos olhos de Deus você escravizar os negros. Esse mundo onde a lacuna da ignorância era substituída por uma interpretação religiosa era o mundo sem a ciência. A ciência ela vem no século XVII, no século XVIII, iluminar aquilo que a nossa percepção não entende. E assim sendo, a ciência ela é uma coisa muito preciosa, ela é uma coisa até mágica, né, por incrível que possa parecer, porque ela acaba fazendo com que a gente perceba o mundo como uma consequência de outras coisas e não como uma vontade divina. Inclusive, a gente pode até dizer que a ciência ela é uma percepção do karma, da lei do karma, de ação e consequência em relação à realidade. Olha que coisa louca. Então, no século XVII, essa percepção da religião para explicar a verdade, ela começou a ser substituída pela percepção da ciência para explicar a verdade, que nada mais é que a elaboração de um método seguro para a gente poder entender os fenômenos que acontecem. Você observa algo, a partir dali você atiça uma curiosidade em você, tipo, poxa, por que essa maçã está caindo da árvore? Será que a gente está num disco e esse disco está acelerando para cima e por isso que tudo se despenca, ele cai? Será que é porque, na verdade, existe uma força de atração no centro da Terra? Por que será que isso acontece? E a partir daí você começa a desenvolver experimentos para tentar explicar aquele fenômeno de uma certa perspectiva de previsibilidade. Olha, eu achando que a gravidade ela acelera 10 metros por segundo ao quadrado, se eu jogar uma maçã de tal altura, ela vai cair em tanto tempo. Você realiza esses experimentos várias vezes e você pode provar que a sua teoria está certa ou não. Isso não quer dizer, gente, exatamente que existe uma lei da gravidade e ela acontece pelo aquilo que a gente está falando, né? Pode ser que exista outra coisa que explique esse fenômeno, mas o que a ciência traz para a gente é que, no momento, existe um modelo que explica da melhor forma possível aquilo que a gente está vivenciando. E a gente sabe que esse modelo explica da melhor forma possível porque a gente está experimentando, fazendo testes. E esses testes estão apontando para isso. Isso quer dizer que a gente sempre pode trazer uma nova teoria para explicar coisas que antes a gente não sabia por que acontecem. E tudo bem, sabe? Hoje a ciência ela não aceita muito bem que exista vida após a morte. Mas ela também não nega, porque não é científico você provar que não existe vida após a morte.
Dentro disso, a gente tem aí uma disputa muito grande entre a ciência e a fé. Porque naquilo que a ciência não consegue dar uma explicação, a fé geralmente dá uma explicação. E essa explicação, ela é uma explicação por fé. E tudo bem ser uma explicação por fé, mas a gente nunca pode dizer que uma fé que a gente tem, ela é científica, sem passar pelos rigores da ciência. Então, assim, se alguém falar para você que está canalizando um extraterrestre de Pleiades, e o nome dele é Baruch, e ele fala com essa pessoa e dá várias mensagens sobre XYZ, pode ser que seja verdade. E a ciência não está falando que não é verdade. Mas é muito mais provável que essa pessoa sofra de distúrbios de personalidade, ou que essa pessoa esteja mentindo, porque ela tem alguma intenção com essa mentira. A gente não pode dizer que não é de fato isso, a menos que a gente tenha uma prova cabal de que de fato a pessoa está mentindo. Mas o meu ponto aqui é que se você quiser acreditar que um fenômeno que não é crível aos olhos da ciência seja verdade, tudo bem você acreditar nisso. Eu acredito em milhões de coisas que a ciência ela não pode provar. Mas eu tenho a clareza para mim de que isso é uma questão de fé. É uma questão que às vezes é sensorial. Eu sinto no meu coração que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que existem amigos espirituais, até de outros planetas. Mas eu não saio por aí dizendo que eu posso provar cientificamente que isso seja real. Eu acredito muito que a gente vai chegar num momento onde a linha que separa a ciência da magia, da fé, da espiritualidade, ela vai ser tão sutil que vai ser tudo a mesma coisa. A gente pode explicar, por exemplo, fenômenos paranormais com teorias científicas. Isso quer dizer que a gente consegue provar cientificamente que um fenômeno paranormal ele existe ou não existe? Muito raramente a gente consegue provar, né? E tá tudo bem, né? O principal parâmetro para nossa fé tem que ser as nossas experiências, como a gente se sente, e não ficar tentando usar a muleta da ciência para dizer para nós mesmos que a gente não é maluco, né? E que bom que é assim, né? Porque, poxa, um mundo que a gente não consegue explicar as coisas e as coisas elas começam a ter explicações que estão calcadas ali no medo e na ignorância das pessoas, é um mundo muito perigoso. Ele acaba sendo um mundo assombrado pelos demônios, né? Você não sabe o que está acontecendo espiritualmente com você e você acha que é um encosto. Você tropeçou numa poça de água e você acha que é Deus te punindo, porque dentro da ignorância que cresce o medo. E a ciência é um instrumento da gente conseguir espantar a ignorância. E o método científico dentro dos fenômenos espirituais, ele é uma coisa extremamente valiosa e preciosa. É legal a gente encarar, por exemplo, poxa, eu tô aqui no meio do mato e eu vi uma nave. Vamos tentar eliminar as hipóteses, né? Eu sei que a gente quer acreditar que a gente está diante de um fenômeno fantástico. Mas será que não é um balão meteorológico? Será que não é um avião? Será que não é um cara com uma lanterna no meio do mato? Né? Será que eu não estou drogado? Será que a gente não está em processo de hipnose? Será que isso aqui não é uma histeria coletiva? Isso tudo tem que passar pela nossa cabeça. Porque, infelizmente, dentro do meio esotérico, dentro da espiritualidade, nem todo mundo é bem intencionado. Muitas pessoas vão querer passar a perna em você. E você ter rigor científico para você entender os fenômenos espirituais é extremamente importante. O próprio Buda ele já inaugurou o princípio da descrença, que é não acredite no que eu estou te falando, vivencie o que eu estou te falando. E essa mensagem que eu tenho que trazer hoje aqui é você ser senhor da sua própria descoberta e você buscar conhecimento como realmente um pesquisador, tendo um olhar crítico sobre as coisas. Um olhar crítico em relação à economia, em relação à política, em relação à espiritualidade, por que não? Né? Nós somos seres críticos, assim. Se a providência divina deu um cérebro tão grande pra gente, vamos usar, sabe? Vamos questionar, vamos sair da idade das trevas, vamos olhar a realidade com um pouco de crítica, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Energia, frequência e vibração são conceitos que vêm da física, eles vêm da ciência e eles podem ser apropriados espiritualmente e não tem problema nenhum com isso. Eu uso esses conceitos assim demais, mas aí também a gente ter paciência para poder entender o que é isso dentro de um viés espiritualista, entender o que é isso dentro de um viés acadêmico e não misturar as coisas, porque a pior coisa que a gente, enquanto espiritualista, pode fazer é perder a nossa credibilidade, sabe? É a pessoa falar, poxa, esse cara não sabe o que está falando. Como que você vai me falar que, sei lá, o que da frequência quântica, sei lá, das quânticas, sendo que você nem sabe o que é física quântica, sendo que você nem sabe o que é frequência, sabe? Vai estudar um pouco. Então, assim, voltando ao tal do coach quântico,
Beleza, você querer fazer coach quântico de uns negócios que não faz nenhum sentido. Assim, até faz sentido, né? Existe de fato um processo de reprogramação de linhas da vida através da elevação da frequência vibracional, e isso tudo pode ser muito bem utilizado, mas não é assim, declarei aqui que sou milionário, vibrei prosperidade e pronto, vai cair um saco de ouro na minha cabeça. Não funciona assim. A vida não é assim, sabe? Então, tratar as coisas com rigor e seriedade, independente se elas forem ciência ou não. Usar o rigor da ciência para a gente poder entender as coisas, independente se as coisas são ciência ou não. Tá bom? Meu povo, eu vou me despedindo e sério, assim, compartilha esse vídeo. Próxima vez que uma senhorinha te mandar uma mensagem falando que recebeu de uma amiga a canalização do Baruch de Pleiades, falando que o mundo vai acabar amanhã, manda esse vídeo para ela. Assim, sério, te peço, como serviço de utilidade pública, vamos esclarecer as coisas, vamos parar de acreditar em qualquer bobagem, tá bom? E juízo, tá? A gente se vê sempre, vibração, fiquem na paz. Ai, caralho. Baruch.